Fala, Brunet, seja muito bem-vindo ao Front Beginner. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jorge, então provavelmente essa é a sua primeira vez aqui no canal. E se essa é a sua primeira vez no canal, por favor, vai se inscrevendo aí, porque esse canal vai com certeza trazer muitas coisas boas para sua vida, assim como vocês que se inscrevem aqui trazem coisas boas para mim. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o segundo hook aí do React na linha que a gente está seguindo aqui. O primeiro foi o Use State. Se você não viu, é importante você assistir essa aula, eu vou deixar o link aqui em cima, você vai lá assistir antes, tá? E o segundo é o nosso agora, Use Reduce, que faz aí coisas parecidas e vocês vão ver, mas eu quero explicar isso aqui na tela do computador. Vamos para a aula. Seguindo na ordem, a gente vai aprender hoje sobre Use Reducer, né? Para quem não conhece, é um outro hook do React. E muitas pessoas aqui, como eu deixei até aqui pontuado algumas coisas, não sabem quando utilizar. A gente vai entender hoje quando que a gente utiliza, mas realmente é difícil trazer um exemplo simples, porque provavelmente se você estiver começando com o React a aprender, o Use Reducer ele vai ser usado mais para frente quando você começar a trabalhar com coisas assim que tem muitos estados para você manipular, né? Por exemplo, uma situação real do meu trabalho aqui, onde eu vou ali mostrar as confirmações de dados de uma conta bancária de transferência. Então, tem lá nome do cliente, agência, banco, conta, se é chave Pix ou não, se ele quer adicionar o contato ou não. Sabe todas aquelas informações que vem ali para você? Nesse caso, a gente pode utilizar, por exemplo, um Use Reducer para armazenar todos esses dados, todos esses estados, se ele vai querer alterar ali em algum momento o número da conta porque está errado, o CPF. Então a gente consegue manipular todos esses estados usando uma única função do React, que é o Use Reducer. Mais ou menos aqui nessa explicação você já entende que ele faz a mesma coisa que o Use State, só que o Use State a gente costuma utilizar ele para um estado só, e o Use Reducer a gente costuma utilizar ele aí para mais que um estado, quando a gente quer manipular mais que um estado, tá? Então ele é uma alternativa para o Use State. E até escrevi aqui, ó, que ele permite criar várias variáveis, né? Que quando o valor delas mudam, a página renderiza novamente com esses novos valores, exatamente fazendo a mesma coisa aqui que o Use State. Mas a gente vai ver que o jeito de usar ele é um pouquinho diferente, a forma de implementar é um pouquinho diferente. E é esse o benefício que ele traz, é esse, né? De você poder ali ter mais que uma variável de estado sendo trabalhada, sendo manipulada. Mas vamos entender aqui na prática, eu tô com um exemplo aqui, tá? Bem simples, que a gente tem um Use State, por isso se você não assistiu a aula do Use State, é importante você assistir ela primeiro para você entender o que a gente vai fazer aqui. Que a gente tem um count, set count, use state, o valor inicial 0, e aqui a gente tem um show text, que é esse nosso textinho aqui, que hora ele vai mostrar e hora ele não vai mostrar, né? Então, use state começa como true, começa mostrando o texto e depois, até tá aqui, né, ó. Vou reiniciar para vocês, ó. Começa aqui mostrando o texto, né? Bem-vindo ao melhor canal de front-end do Brasil. E a gente tem aqui o 0, que é o estado inicial da nossa variável computador, que é o que a gente está colocando aqui, ó, nosso título, count e aqui o show text. No nosso botão ali, quando a gente clicar, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai setar o contador com mais um. E aqui, pessoal, a gente está fazendo dessa forma, mas não é a forma mais correta, né? Quando você quer utilizar um valor e tal, você faz algo assim, né? Que aí ele funciona igual, ó. Mas você trabalha da maneira correta aqui com as coisas, tá bom? O setCount aqui, nesse caso, essa função aqui do useState, ela permite que a gente consiga pegar o valor aqui, ó, anterior, tá? O valor anterior do count, e a gente não precisa fazer dessa forma aqui, tá bom? Só uma questão que eu acabei não falando no outro vídeo do useState, mas normalmente a gente faz isso daqui quando a gente quer utilizar um valor antigo do count, tá? Se a gente quer só setar um valor novo, por exemplo, 2 aqui, a gente não precisaria, né? Só colocaria aqui 2 e tudo certo. Mas nesse caso aqui a gente está utilizando o valor antigo para somar com o valor novo. Dito isso, a gente tem aqui também um setShowText, que ele vai fazer o que aqui? Quando a gente usa esse sinalzinho aqui, ele vai inverter esse valor que ele tem inicial. Então, ele vai inverter hora para true, hora para false. Se ele for true vai ser false, se false vai ser true. Então, o nosso bem-vindo ao melhor canal de front-end, quando a gente clica no botão ele vai ser mostrado e não ser mostrado, né? Ó, vou reiniciar de novo aqui, dar um zoom aqui para vocês verem um pouquinho melhor. E olha lá, cliquei, ele setou aqui, ó, como mais um e setou como falso o nosso texto. Cliquei, setou como 2, setou como true o nosso texto. É isso que está acontecendo, é uma coisa bem simples aqui, só para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Neste caso aqui, pessoal, onde a gente está usando na mesma função desse handle click, aqui nesse clique do botão, ele está executando duas ações, a gente pode aqui utilizar o Use Reducer, porque como eu falei para vocês, quando a gente tem dois
ou mais estados, a gente consegue utilizar o Use Reducer para diminuir nosso código, né? Em vez de deixar isso aqui com 2 linhas, por exemplo, deixar uma só, para extrair nossa lógica, fazer as coisas ficarem um pouco mais limpas aqui no nosso código, tá? Como a gente usa então o nosso Use Reducer, né? Eu vou dar um Enter aqui e vou utilizar ele muito parecido com o que a gente tem com o Use State, tá? Use Reducer. Por enquanto a gente vai fazer isso aqui. E aqui dentro ele vai ter duas coisas que ele vai fornecer pra gente. Da mesma forma que o useState, tá? Ele fornece no primeiro lugar os estados. Só que aqui, como a gente tem mais que um, né? Vai ser um objeto de estados, vai ter o count, vai ter o showText. A gente utiliza normalmente aí o nome state mesmo, tá? E por padrão, aqui no segundo, a gente tem um dispatch. Um dispatch é a função que vai despachar de fato alguma ação. Que ação é essa? O setCount, o setShowText, só que a gente vai agora utilizar isso aqui de uma outra forma, tá? Eu vou comentar isso aqui só para não atrapalhar a gente por enquanto, e aí a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui. Dentro do Use Reducer, pessoal, ele recebe aqui dois argumentos, tá? Ele precisa receber uma função Reducer, que é uma função que vai dizer pra gente o que vai acontecer a cada vez que a gente despachar alguma coisa, né? Vamos pensar aqui como correio mesmo. A gente despacha alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa. E aonde vai estar isso? Vai estar dentro dessa função que a gente vai colocar aqui, uma função de... Pode até colocar aqui, ó, um reducer, tá? E depois a gente tem aqui dentro os nossos estados iniciais. Que tipo, por exemplo, poderia ser um 0, poderia ser true. Mas no nosso caso, como a gente está trabalhando com mais que um elemento, com mais que uma variável aqui de estado, a gente vai ter um objeto. E aqui dentro, pessoal, a gente vai ter o nosso count, que começa como 0, né? A gente já sabe disso. E o nosso showText, que começa como true. Fazendo isso aqui, a gente já tem alguma coisa. Mas a gente não tem essa função reducer aqui construída, né? Então vamos fazer ela aqui, ó. Const reducer, e aí vocês já vão entender mais um pouquinho como é que funciona ela. Por padrão, pessoal, a função reducer aqui, ela já recebe duas coisas, tá? É como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Use reducer. E aqui dentro, o nosso use reducer já passa duas coisas, que é o estado e é o action, tá? Então, essas duas coisinhas aqui, elas têm que vir aqui para dentro do nosso reducer, tá bom? A gente não precisa fazer isso aqui, tá, pessoal? Porque o próprio JavaScript faz isso aqui por inferência, ele faz automaticamente isso daqui. Mas a gente precisa aqui no nosso reducer receber essas coisas. Então a gente vai receber aqui o state, ok? E o action. E aí você vai falar, meu Deus, Jorge, quem são esses states, quem são esses actions? Pessoal, sempre quando vocês têm dúvidas, vocês podem ir lá e ler a documentação, tá? Mas eu vou explicar aqui de uma maneira mais simplista quem são essas pessoas aqui. O state, pessoal, nada mais é do que isso aqui, ó. Count 0. showText true, nesse momento, né? Nesse momento são os estados que a gente está controlando. E o action são as ações que o dispatch vai disparar. Então o dispatch pode disparar aqui uma ação de adicionar no computador, de mostrar o texto ou não mostrar o texto. E a gente tem que utilizar isso aqui dentro do nosso reducer para manipular essas actions, tá? A gente começa a tirar a nossa lógica de dentro do nosso componente aqui, ó. Por exemplo, isso daqui e isso daqui é uma lógica, né? A gente começa a tirar isso aqui dentro do componente e jogar aqui para dentro do nosso reducer. Como a gente faria isso? É muito utilizado no reducer a opção de switch, tá? Então a gente vai sempre acabar utilizando o switch, que vai receber aqui um action type, tá bom? A gente já fala sobre isso. E aqui dentro do nosso switch, vamos ter os nossos casos, né? Então, caso, por exemplo, increment vai fazer tal coisa. O que que vai fazer aqui no increment? Bom, a gente sabe que ele vai pegar o count e vai somar mais um, né? Então a gente poderia jogar até essa lógica aqui para cima, ó, por exemplo, return count mais um, mas ele vai falar, o count não existe aqui na função reducer. Como é que a gente acessa o count? Bom, pessoal, o count está dentro do state, certo? O count está dentro do state. Então a gente sabe que se a gente utilizar aqui state.count, isso aqui vai funcionar. Obviamente que nesse caso a gente precisa retornar mais algumas coisas, tá? Por que mais algumas coisas? Porque o estado, pessoal, ele guarda tanto o contador quanto o showText true. Se a gente deixar dessa forma aqui, a gente está sobrescrevendo o nosso showText. A gente está sobrescrevendo esse objeto aqui inteiro com apenas o número 2, né? O número 1 nesse caso aqui a primeira vez. Então o que a gente precisa fazer é colocar isso aqui dentro de um objeto também. E aí você tem duas opções, né? Passar aqui o nosso state como um spread. Aqui assim. E colocar o nosso count
como state count mais um. Só isso aqui ele colocou, adicionou um parênteses sem querer ali. Fazendo isso aqui, o que a gente está garantindo, pessoal? A gente está garantindo que a gente mantém tudo que está dentro do state, ou seja, a gente está mantendo aqui o show text, por exemplo, e a gente só está sobrescrevendo o count, que vai receber agora uma nova posição, um novo valor, né? Que é o state count, o valor que ele tem atualmente, mais um 1. Então a gente acabou fazendo aqui já o nosso primeiro caso aí de uso, que era o nosso increment. Essa é a nossa action. Show! Agora a gente vai fazer aqui o nosso segundo caso, por exemplo, se for caso aqui show text. Nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente vai retornar algo que a gente tem que fazer bem parecido. Então, eu vou até copiar aqui, ó, para vocês verem. Só que agora a gente não vai retornar o count, né? A gente vai retornar o quê? O show text. O show text vai ser quem, pessoal? Ele vai ser o state show text. Mas não vamos esquecer que ele vai ser sempre o inverso, certo? E a gente faz aqui o spread do state para garantir que o count seja ali a mesma coisa. O que mais a gente poderia aqui colocar é um default, né? Para quando ele não retornasse nada ou desse errado, retornar aqui só o state. E aqui, normalmente eu costumo colocar aqui uma mensagem, tá? Um erro, alguma coisa, dizendo que esse tipo de ação não existe e tal. Mas a gente pode também retornar só o estado aqui por enquanto, tá? Porque se você tiver codando, editando e você vê que o estado não existe, você já vai ser fácil você ver que você escreveu errado a ação ou utilizou uma ação que realmente de fato não existe, né? Então você pode colocar aqui também, por exemplo, assim, algo, né, tipo this action doesn't exist. Acho que é isso, né? Aqui, ó. Aqui teria uma vírgulazinha assim, para nós corrigir o nosso inglês, e isso aqui teria que ser aspas duplas aí, né? This action doesn't exist. E agora como é que a gente usa isso daqui? Eu acabei esquecendo de importar aqui o useReducer, tá? Então vou substituir aqui, ó. Ele também vem do React, beleza? A gente salvando aqui já vai corrigir pra gente aqui esse probleminha aqui. Então agora para substituir aqui o setCount e o setShowText, que eram aqui, né, que vinham do nosso useState, a gente vai utilizar o dispatch, certo? Então, vamos lá. Dispatch. E o que a gente vai despachar aqui, pessoal? Bom, a gente vê que quando a gente usa o dispatch, olha só, o dispatch, ele é a nosso action. A gente está despachando as nossas actions. Então, aqui dentro, ele vai receber um type, né? Que é o que a gente precisa passar. Por isso que eu vou passar um objeto aqui, tá? Ó, que é o nosso type. Esse type vai ser o quê, pessoal? Tem que ser exatamente os nomes que estão aqui no nosso case. Então, eu vou colocar aqui o case increment primeiro. E vamos colocar aqui case increment. Então, nesse momento, a gente já pode tirar esse aqui fora, tá? Porque a gente já fez a mesma coisa. Eu vou comentar esse aqui por enquanto. O setShowText, para a gente já ver se está funcionando isso na nossa aplicação. Claro que para ver se está funcionando, a gente precisa mudar algumas outras coisas. Hoje, o nosso count que vinha aqui do useState ainda está aqui, mas hoje ele já não vem mais do useState, né? Hoje a gente está usando o useReducer e ele vem de dentro do nosso state. Só que ele vem da onde, pessoal? Ele está ali dentro, então é state.count. E o showText é a mesma coisa, né? State.showText. Você poderia até, se quisesse, fazer aqui, por exemplo, um destructor disso aqui, ó, que é o state, e você poderia pegar o count daqui de dentro e o show text daqui de dentro, e fazendo isso aqui, pessoal, você não precisaria, né, utilizar aqui o state ponto, né, só isso aqui já seria o suficiente. E acessando a nossa aplicação aqui agora, a gente sabe que por enquanto a gente só está fazendo o dispatch do increment, então só é para funcionar o que, pessoal? O nosso state count aqui ser atualizado, né? Então, se a gente clicar, o número aqui deve mudar. E olha lá. Ele mudou o número da mesma forma que estava acontecendo com o useState. Só que agora a gente fez usando o useReducer. E a gente consegue fazer aqui, por exemplo, também um próximo dispatch. Só que em vez de disparar o type increment, a gente vai disparar o showText, certo? Então a gente pode tirar esse aqui que agora a gente fez ele aqui também. E se a gente fizer isso aqui agora, ó, a gente vai ver que tanto o texto some como o número muda, né? O texto aparece, o número muda igual era o nosso comportamento primário aqui, quando a gente estava utilizando os dois useStates. Esse é um exemplo bem simples, pessoal, mas vocês já conseguem entender o poder que tem o useReducer, porque a gente pode ter aqui, ó, muitas coisas, name, RG, por exemplo, né? Vamos supor que o cara tivesse o RG, tivesse aqui CPF, tivesse aqui address, tivesse aqui, sei lá, city, várias dessas coisas você precisasse aqui alterar na tela quando ele fizesse ali um editar, por exemplo, clicasse no botão editar e editar esse estado.
Então, você consegue ter muitas coisas aqui dentro. E uma vantagem que você também consegue ter é, por exemplo, se a gente quiser criar aqui, ó, uma nova ação, que vai ser aqui a case. E eu vou colocar aqui, ó, increment and show text. Ela vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente poderia fazer um return. Agora, como eu não quero, né, que o estado seja mantido, eu quero fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu poderia colocar aqui o count state count mais 1 e o show text mais 1. E agora se a gente vier aqui, ó, pegar essa nossa nova action que a gente acabou de criar, colocar ela aqui e apagar essa daqui. Então agora a action que a gente está disparando é essa daqui, ó, que faz as duas coisas ao mesmo tempo. A gente consegue, vendo aqui, ó, na nossa aplicação, dei ali um refresh, ó, olha só, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente poderia eliminar até isso daqui, ó. Né? E aí, isso aqui, pessoal, eu só estou mostrando as possibilidades para vocês. Mas vai de como você organiza a sua aplicação, de como você quer fazer esse tipo de coisa, né? Se é vantajoso, às vezes, fazer isso aqui junto ou não. Se não é, por exemplo, você pode criar aqui um outro caso, que é um case reset values. Olha só, que legal isso aqui. E aí eu retorno, difícil, retorno count igual a 0 e o nosso show text igual a true, né, que é o valor inicial que ele começa. E agora a gente pode criar, por exemplo, aqui, ó, um outro botão. Vamos criar aqui um outro botão, que vai ser um botão reset. E esse cara vai disparar o quê, pessoal? Vou fazer aqui da forma um pouco mais rápida, tá? Vai fazer um dispatch, olha lá. Só que vai ser um dispatch do tipo reset, né? Deixa eu só ver se eu escrevi igual. Reset value. Então, reset values. O que vai acontecer aqui agora? Quando a gente clicar nesse botão reset values, o count deve voltar para 0 e o show text deve voltar para true. Então, o show text deve voltar a aparecer na nossa tela, certo? Vamos lá, resetei aqui a nossa aplicação com um refresh. E eu vou clicar e olha só. 1, 2, 3. Bom, chegamos num lugar em que a gente tem aqui o 3 e a gente não tem o texto aparecendo. Se eu clicar no botão reset, o que deve acontecer? Esse 3 deve voltar para 0 e o nosso texto deve aparecer novamente. Então, olha lá, é isso que aconteceu quando a gente clicou em reset. Então, assim, são infinitas as possibilidades que você consegue ter manipulando aqui o Use Reducer e o Dispatch. Você consegue tratar várias coisas ao mesmo tempo dentro da página e controlar vários estados, né? Depois, no futuro, vocês vão ver que isso aqui é uma coisa muito legal para se usar junto com um outro hook, que é o Use Context. Quando você vai trabalhar com aplicações ainda maiores, em que você tem que manipular os dados de uma página para outra, por exemplo, de um componente para outro, você vai ver que o Use Reducer ele pode ajudar muito também nesse tipo de coisa, mas é um papo assim já um pouco mais avançado. Eu tentei explicar de uma forma simples o que o Use Reducer faz, mas tenham em mente que normalmente ele é utilizado para coisas assim um pouquinho mais complexas mesmo, que talvez você não veja tanto no começo aí quando você estiver estudando sobre o Use Reducer, beleza? Galera, se você gostou dessa aula, se você está gostando desse conteúdo, a gente está aí na nossa jornada dos 100 dias, né? 100 dias codando, todo dia um vídeo no canal com a mão na massa. Você vai deixar aí embaixo seu like, vai deixar o que você está achando, vai comentar aí um emoji, dá aquela força pra gente conseguir alcançar mais pessoas e pra gente continuar entregando conteúdo de qualidade pra vocês, beleza? Espero que vocês estejam realmente curtindo essa jornada e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até lá, valeu!